Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, professor de Sociologia, e essa aula é voltada para os segundos anos, do EJA e do regular. Essa aula tem como objetivo relacionar violência e juventude. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula é desenvolver uma noção inicial do fenômeno da violência contra o jovem, tomando-se como base os índices de mortalidade juvenil por causas externas. No Brasil, a maior parte das pessoas que são vítimas de violência, que praticam violência, são jovens, tá? Então, o estudo diz que 30.873 jovens na faixa etária de 13 a 29 anos foram vítimas de homicídio em 2018, o que representa 53% do total de vítimas no país. E por quê? Por que os jovens fazem parte dessa estatística? Porque os jovens estão mais expostos à violência. A gente vai discutir isso um pouquinho nessa aula. E para começar, eu trouxe uma reportagem aqui falando em si da violência entre jovens no Brasil. Para a gente saber quão profundo isso está na nossa sociedade, como, de uma certa forma, os jovens estão mais expostos à violência. Tá? O vídeo está demorando a entrar. Vamos lá. Opa, agora foi. Os jovens são as maiores vítimas das mortes por armas de fogo no país. Segundo o mapa da violência divulgado hoje, mais de 42 mil pessoas morreram por disparo de armas em 2012. Quase 60% tinham idades entre 15 e 29 anos. O novo mapa da violência revela o perfil das vítimas fatais de armas de fogo no país. 94% dos mortos por disparos em 2012 foram homens, a maioria negros. De 1980 a 2012, foram mais de 880 mil mortes por armas de fogo, 42 mil só em 2012. Dessas, 40 mil foram assassinatos. Num ranking de 90 países, o Brasil ficou na 11ª posição em mortalidade. A Venezuela aparece em primeiro. O estudo revela ainda que os jovens de 15 a 29 anos foram as principais vítimas das armas de fogo. Em 2012, eles representaram 59% das mortes. Segundo a Secretaria Nacional de Juventude, uma das estratégias adotadas pelo governo para mudar essa realidade é o programa Juventude Viva, que destina mais investimentos para áreas como educação nas regiões mais vulneráveis. Bem, agora se a gente for discutir quais são os fatores que, de certa forma, tem relação entre violência e juventude. Então a gente pode falar sobre a questão social. A questão social é uma questão bastante importante. Opa, vamos voltar lá. Anterior. A questão social é uma questão importante, por quê? Porque as pessoas das classes mais baixas, as pessoas que têm menos acesso a serviços, renda, que moram em lugares muito precários, estão mais expostas à violência. Então, é uma questão bastante interessante. Outra questão interessante é a questão de gênero, uma vez que a grande maioria, mais que
70% da questão de violência, dos assassinatos, tudo está relacionado aos homens. Os homens estão mais expostos à violência. A questão de raça, quer dizer, os negros estão mais expostos à violência. Não por uma questão genética, porque eles são predispostos a isso, mas é porque os negros estão entre as camadas sociais, tá? Tem problemas sociais mais graves, estão entre os mais pobres. Isso acaba influenciando a sua disponibilidade à violência. Existem fatores psicológicos, hormonais, aí hormonas a gente fala que os homens também, mas outros fatores psicológicos que influenciam na questão da violência, e a gente tem a questão cultural. Então, numa sociedade onde existe a questão de honra, onde as pessoas... Isso acontece também muito mais no caso dos homens, tá? Mas onde existe a questão de honra, não levar desaforo para casa, etc., acaba influenciando os índices de violência. E para falar sobre isso, sobre a relação entre pobreza e violência, eu trouxe um vídeo. Vamos lá. A violência é a principal causa da morte de jovens entre 15 e 24 anos no Brasil. E o perfil da maior parte das vítimas de assassinatos se confirma a cada levantamento feito sobre o tema. São homens negros com baixa escolaridade e com dificuldade de acesso a qualquer tipo de oportunidade no mercado formal de trabalho. Mas o quanto que a situação de pobreza em que esses jovens vivem os torna de fato vulneráveis à violência. Na entrevista de hoje, dessa série especial do Futuro sobre Pobreza e Desigualdade, eu vou conversar sobre esse assunto com o sociólogo Inácio Cano, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Olá, professor. Obrigada pela presença aqui desde já. E eu queria começar já provocando aqui uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer, que é a seguinte, que de cara a gente estabelecer há uma relação entre a situação de pobreza com a violência, não importa se é no contexto da juventude ou da população em geral, é bastante perigoso porque isso pode reforçar alguns estigmas, alguns estereótipos que a gente efetivamente não quer alimentar. Mas o fato é que os dados constroem aí um perfil específico do jovem hoje no Brasil que é vítima de homicídios, e é vítima e autor de homicídios também, né? Então eu queria saber, assim, em que medida essa relação efetivamente ela existe? Esse é um debate clássico, né, na área de criminologia e na análise da violência. Os dados são muito consistentes. A probabilidade de ser assassinado é muito mais elevada nos bairros pobres, por exemplo, do que nos bairros ricos. Depende de qual for a unidade de análise que a gente escolher. Se a gente compara cidades, por exemplo, não está tão claro que cidades mais pobres sejam mais vulneráveis. Ou estados dentro do Brasil também não há uma relação muito clara. Nessa parte, a gente pode lembrar que estados que são muito pobres no Brasil, tipo Maranhão, que é um dos estados que tem menor IDH, menor PIB per capita, Maranhão, Piauí, não são estados extremamente violentos. Então, nem sempre, quando a gente está falando de estados, ou mesmo de cidades mais violentas, mais pobres são cidades mais violentas. Mas como o próprio entrevistado vai dizer, essa relação acontece muito mais dentro da própria cidade. Bairros mais pobres são muito mais violentos que bairros ricos da mesma cidade. Para dentro das cidades, a diferença entre áreas pobres e áreas ricas é gritante. E isso é sistemático não só no Brasil, mas no resto da América Latina e em muitos países do mundo. Então, a associação de pobreza e violência é clara. Muita gente tem um certo receio de dizer isso, porque pareceria que haveria, como você disse antes,
um estigma e a gente diria que os pobres então são mais violentos. Não se trata que o pobre seja mais violento. Se trata que as condições de vida nessas áreas certamente são mais condizentes para a violência. Há outro elemento também importante. A renda te permite te proteger contra a violência. Por exemplo, se mudando para um lugar mais tranquilo, por exemplo, contratando equipamentos de segurança. Então, na medida em que você tem menos renda, também tem menos capacidade de se proteger contra a violência. Numa pesquisa que nós realizamos há pouco tempo atrás, comparando a taxa de homicídios entre 15 e 24 anos para as cidades do Brasil, a gente descobriu que uma das dimensões mais importantes é a renda do quintil mais pobre da população, ou seja, a renda dos mais pobres. Quando essa renda é baixa, a violência é maior entre os jovens, quando essa renda é mais elevada, a violência é menor. Então, não há dúvida nenhuma sobre a associação do fenômeno, isso não significa que a gente esteja atribuindo algum tipo de estigma ao pobre em si mesmo, mas essas condições de vida certamente acabam promovendo violência. Quer dizer, o senhor está me dizendo aí que a questão de renda ela é determinante, né, de certa forma, mas o quanto que a dificuldade de acesso à educação de qualidade, ao mercado formal de trabalho, também torna essas pessoas mais vulneráveis. A gente tem aí... Uma outra questão que a gente pode falar é a questão cultural, tá? Por quê? Países que são pobres, um exemplo, a Índia é um país muito pobre, mas que tem uma religiosidade muito grande, tem baixos níveis de violência, apesar da pobreza, porque os indianos acreditam na reencarnação e a maioria acredita que se cometer um ato, roubar alguma coisa assim, vão acabar pagando isso numa outra vida, etc., nascendo numa casta inferior. Então a questão social, inclusive acesso à escola, acesso a uma escola de qualidade, porque não é acesso a qualquer tipo de escola, isso tudo acaba influenciando acesso a equipamentos culturais, tipo teatro, cinema. Um exemplo, a gente tem em grandes cidades, periferias, onde as pessoas têm acesso a teatro, cinema, projetos sociais, e isso acaba tirando o jovem da violência. É o que se chama hoje em dia da geração nem-nem, né? Nem emprego, não está nem empregado, nem está estudando, né? O quanto que esses jovens que não estão no mercado de trabalho, não estão na escola, eles estão mais vulneráveis. Nessa mesma pesquisa que eu mencionava, além da renda dos mais pobres, as outras duas variáveis que tinham um peso determinante sobre a taxa de homicídios dessa população jovem eram a dinâmica demográfica, mais crescimento, mais população está associada a mais violência. Em segundo lugar, o IDEB, que é o Índice de Qualidade do Sistema Educacional, e que tinha um impacto muito grande na violência. Os municípios que têm um sistema educacional melhor, onde as crianças ficam mais tempo na escola e onde o aprendizado é mais elevado, porque o IDEB junta tanto reprovação quanto aprendizado, né? Nesses lugares a violência é mais reduzida. Nos lugares onde as crianças saem da escola ou não aprendem, a violência é mais elevada. Então, a inserção social via educação e via trabalho é essencial como um fator que pode ajudar a diminuir a violência. Outro elemento importante também, como eu dizia antes, é que é a renda dos mais pobres, não a renda do conjunto da população. Isso significa que se a gente tiver política social direcionada para essas camadas mais pobres da população, a gente pode ter um efeito preventivo mais elevado. Uma outra parte também importante, que ele fala mais à frente na entrevista, é que as mulheres, de uma certa forma, elas estão muito menos envolvidas com a questão de violência, e hoje ainda existe um aumento com a questão de mulheres envolvidas com droga, mas com a violência, tiro, etc., esse número é muito baixo, ainda é muito baixo. Então existe uma diferença. Ele também fala que homens casados, isso acontece especialmente no caso dos negros, isso afasta muito da violência, porque a violência também é uma questão de os jovens estão mais expostos à violência porque é uma questão de aventura, uma questão de se expor, de se lançar.
de provar sua masculinidade, etc. Tudo isso acaba influenciando, tá? E as mulheres estão menos expostas. E também alguns filmes mostram que as mulheres, porque têm filhos, porque têm uma relação muito próxima com seus filhos, muito mais próxima que os homens, elas acabam, mesmo em situações de extrema pobreza, trabalhando no que dá, muitas vezes na reciclagem, muitas vezes como em casa de família, e não se lançam na violência dessa forma tão direta, pela relação que elas têm com os filhos. Muitas vezes, para sobreviver, precisam até se envolver com prostituição e tudo. Elas preferem isso do que se envolver diretamente com a violência. É uma outra característica muito peculiar, tá? E, bem, a aula de hoje eu queria trazer essa relação entre violência e jovens que primeiro, tem um peso muito grande da classe social ou da pobreza, da relação da pobreza. As pessoas que estão em relação de pobreza, por não terem acesso a muitas coisas, estarem privadas de muitas coisas, estão mais expostas à violência. E mesmo estão mais expostos a praticarem violência. Outra questão, a gente falou sobre outras questões como culturais, de gênero e etc. Educacionais, tá? Pessoas que têm acesso à escola, etc. Outras questões também, como questão religiosa, tem alguma influência. E uma outra questão também muito importante é a questão urbana. Pessoas que moram em grandes aglomerados urbanos, como favelas, etc., sem recursos, estão mais expostos à violência que outras pessoas. E outro dado interessante é que muita gente acredita que os adolescentes são extremamente violentos. Isso não se comprova em números. Os números dizem que os adolescentes, eles são o grupo que mais sofre violência, embora eles não sejam necessariamente os que mais provocam violência. A violência está muito mais presente no grupo entre 15 ou mais e 27 anos. Esse grupo é o grupo que está mais ligado à violência. Bem, é isso e até a próxima, pessoal.